Fala galera, beleza? Então, vamos lá? Continuando a nossa aula, né, sobre magnetismo. A gente está falando sobre indução magnética, certo? Nas últimas aulas, a gente viu fluxo magnético, vimos a lei de Lenz, que fala que ao aproximar um campo magnético, né, de um condutor, a gente gera uma força eletromotriz contrária, né, contrária ao movimento daquele condutor, que a gente viu na última aula. Agora, né, a partir de hoje, a gente vai falar sobre a lei de Faraday, que é justamente calcular qual é essa força eletromotriz. Qual é o valor, quanto que vale essa força eletromotriz que surge quando eu causo uma indução magnética, né? É isso que a gente vai falar hoje. Então, o primeiro ponto é força eletromotriz induzida, né? Quanto que vale essa força? Qual é o valor dessa força? Essa força ela vai ser igual à variação do fluxo magnético por unidade de tempo, né? Se a gente for pensar que o que causa essa força eletromotriz é justamente a aproximação ou afastamento do campo magnético, isso nada mais é do que a variação de fluxo. Lembra que a gente viu que se o fluxo ficasse parado, se o campo magnético ficasse parado, eu não tinha força eletromotriz. Quando eu aproximava, eu tinha. Quando eu afastava, eu tinha também. E quando eu parava de novo, eu não tinha mais. Então, o que causa a força eletromotriz induzida, na realidade, é o quê? É a variação de fluxo magnético. Então, eu vou representar isso aqui por delta θ, né? Delta φ, na verdade, delta φ, dividido por delta t, variação de tempo, a gente está acostumado a usar delta t o tempo todo. Beleza, então variação de fluxo por variação de tempo vai dar o quê? Vai dar justamente a nossa força eletromotriz, que era o que a gente estava falando na aula passada, mas que a gente não tinha falado como que a gente calculava ainda. Então, essa aqui é a lei de Faraday. E aí, se você olhar, tem um menoszinho aqui na frente, ó. É menos variação de fluxo sobre delta t. Por que é menos? É menos justamente porque a gente viu que essa força eletromotriz que surge, ela é o quê? Contrária ao campo. Não é contrária ao campo? Ela é contrária à movimentação do campo. Então, se ela é contrária, ela tem que ser menos. Beleza? Só isso. Tranquilo. Vamos ver como que a gente analisa um gráfico dessa força eletromotriz, né? Se eu fosse plotar essa força eletromotriz num gráfico de fluxo por tempo, eu teria uma coisa mais ou menos desse tipo. E aí, a gente tem que prestar atenção, por quê? Né? Vamos analisar aqui caso a caso. Vamos olhar aqui no primeiro segundo, ó, de 0 para 1, no primeiro estado. De 0 para 1, o meu fluxo magnético era 0, de 0 para 1 ele aumentou de 0 para 50, né? Então, se eu aumento de 0 para 50, em 1 segundo, qual que é a minha força eletromotriz? É 50 dividido por 1, que dá 50. Beleza, show de bola. Agora vamos ver aqui do 1 para o 2. Do 1 para o 2, o que aconteceu aqui? Meu fluxo magnético, ó, não variou. Meu fluxo magnético era 50, continuou 50, né? Do 1 para o 2. Então, se eu fizer a variação, vai ser o quê? Final menos inicial. Então, 50 menos 50, 0. Então, de 1 para o 2, qual foi a minha variação de fluxo? Foi 0. Foi 0, porque ela se manteve constante. Se ela se manteve constante, final menos inicial, 0. Se o meu fluxo magnético é 0, quanto que vale minha força eletromotriz? Vale 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, tem que prestar atenção que se eu tiver num gráfico, né, de fluxo por tempo e o meu fluxo não estiver variando, eu tiver um fluxo constante, a minha força eletromotriz ela vai ser sempre 0. Para eu ter força eletromotriz, eu preciso ter variação de fluxo. Tem que lembrar disso. Para ter força eletromotriz, eu preciso ter variação de fluxo magnético. Tranquilo? Beleza. Vamos analisar agora dois casos que são muito comuns, principalmente em exercício, que é quando eu tenho um fluxo magnético sobre um condutor retilíneo em movimento, é o primeiro caso, ou eu tenho um condutor se movimentando sobre trilhos, né? Vou explicar melhor isso aqui daqui a pouco. Vamos ver esse primeiro caso aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma região onde eu tenho um fluxo magnético, tá? Então aqui, ó, eu tenho
meu fluxo magnético em azul, beleza? Meu campo magnético, na verdade, em azul, vou até botar aqui, ó, campo magnético, né? E aí, se meu campo magnético está dessa forma aqui, ó, ele está o quê? Ele está saindo do quadro, né? Só para lembrar, a gente viu que se você olha a flecha de frente, você vê a pontinha, ela está vindo na sua direção. Se você vê a bundinha da flecha, né? Você vê a parte de trás da flecha, ela está entrando. Então, xizinho entrando, bolinha saindo. Tranquilo. Então, eu tenho um campo magnético saindo do quadro. E eu vou pegar esse meu condutor aqui, esse meu fio, né? Isso aqui é um fio qualquer, um fio de cobre. E vou movimentar esse fio ao longo desse campo magnético. Então, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou movimentar ele. O que vai acontecer, né? Botei minha velocidade aqui. Então, eu estou movimentando o meu condutor numa região onde existe um campo magnético. Logo, eu vou estar gerando um fluxo magnético, porque eu vou estar variando aquele campo, né? Eu vou estar passando sobre aquele campo. E aí, o que a gente consegue ver daqui, né? Se a gente lembrar, né? Se a gente lembrar lá da regrinha da mão esquerda, né? Lembrar da regra da mão esquerda, que era o quê? Faça bom vestibular, né? Faça bom vestibular, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade. Não pode esquecer. Então, faça bom vestibular. Beleza. Se a minha velocidade está para lá e meu campo está saindo, então é faça bom vestibular. Meu campo está saindo, então tá para cá. Minha velocidade está para lá. Então, ó, campo saindo na direção de vocês, velocidade indo para lá, para onde que está minha força? Está para cá, né? Minha força está para cá. Então, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que eu tenha um elétron aqui, ó, né? Tem um elétron em repouso aqui. Tem um elétron em repouso. Quando eu movimentar essa minha barra, o que vai acontecer? Esse elétron vai ser sujeito a uma força magnética, que vai ser para onde? Vai ser exatamente para onde eu falei, ó. Campo, velocidade, força magnética está para baixo? Não. Por que ela não está para baixo? Porque a gente tem que lembrar que a regra da mão direita é para cargas positivas. Então, se fosse um próton, né? Aqui eu peguei um elétron de exemplo. Se fosse um próton, a força estaria para baixo. Como é um elétron, ela está oposta. Então, sempre que eu estiver analisando o elétron, o que eu faço? Descubro para onde estava a força. Ah, a força está para baixo? Mas calma aí, é próton ou é elétron? Ah, é elétron. Se for um elétron, ela está contrária ao que eu achei. Se eu achei para baixo, ela está para cima. Então, eu representei aqui, ó, minha força magnética, uma setinha vermelha para cima. Só que, preste atenção, meu condutor está se movimentando ao longo desse eixo aqui. Ele não está se movendo nem para cima, nem para baixo. Se existe, né? Se existe uma força para cima aqui, ele deveria estar subindo, né? Ele deveria estar subindo. Se eu tenho uma força que puxa ele para cima, ele deveria estar subindo. Só que ele não está subindo, ele está andando para frente reto. Se ele está andando reto para frente e não está subindo, deve existir, né? Deve existir uma outra força que compense essa força magnética. E realmente existe. Por quê? Quando esse acúmulo de elétrons, né? Como esse elétron aqui está sujeito a essa força magnética, esse elétron vai tender a subir. Quando esse elétron tender a subir, ele vai tender a se acumular nessa parte de cima do condutor. Ele vai começar a acumular elétrons aqui. Vai chegar o primeiro elétron, vai ficar lá. Vai chegar o segundo elétron, vai ficar lá. Vai chegar o terceiro. O que está acontecendo? Eu estou acumulando carga negativa. Só que cargas de mesmo sinal, elas não se acumulam, elas se repelem, não é? Então, conforme eu for acumulando elétrons aqui nessa parte de cima, ele vai fazer com que a força de repulsão, ou seja, a força elétrica devido ao acúmulo desses elétrons, tende a empurrar para baixo. Então vai ficar cada vez mais difícil desses elétrons subirem. Tranquilo? Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma força elétrica para baixo. Certo? Eu vi que eu tenho uma força magnética para cima e por causa do acúmulo de elétrons aqui em cima, eu vou gerar uma força elétrica para baixo. Ah, então existe uma força para cima, existe uma força para baixo, o meu condutor está se movendo reto. Ou seja, obrigatoriamente essas forças têm que estar em equilíbrio. Se essas forças estão em equilíbrio, eu posso afirmar que
força magnética é igual a força elétrica, nesse caso. Tranquilo? E aí, ó, a gente sabe quanto vale força magnética e a gente também sabe quanto vale força elétrica, não é? Força magnética é QVB cosseno de θ e força elétrica é Q vezes E, onde é o campo magnético, é o campo elétrico. Beleza? Ó, apareceu Q e Q aqui, corto os dois, fiquei com VB igual a E. Só que aqui não é interessante, né, eu falar em campo elétrico, porque esse campo elétrico é um campo elétrico induzido pelo movimento do meu condutor. Na realidade aqui o que eu quero achar é justamente, ó, a minha força eletromotriz. E, se eu lembrar, existe uma formulazinha que relaciona campo elétrico com DDP. Ué, professor, mas DDP, força eletromotriz? DDP e força eletromotriz é a mesma coisa, é o mesmo entendimento. É, basicamente, o que a gente combinou que a gente ia chamar de tensão. Lembra que a gente começava chamando de tensão, depois a gente chamou de DDP, diferença de potencial, agora a gente chama de força eletromotriz. São jeitos diferentes de chamar a mesma coisa. Na realidade, o que eu estou calculando aqui é a diferença de potencial, a força eletromotriz que existe ali entre aqueles dois pontos. Beleza? Então, se eu sei que U é igual a E vezes D, onde esse D aqui é de distância, tá? Eu posso isolar o E, e aí eu fico com E é igual a U sobre D. Nesse caso aqui, quanto que vale U, que a gente está falando? Que U é igual a força eletromotriz. E quanto que vale D? D vai ser justamente a distância do meu condutor. Ou seja, o comprimento desse meu condutor, que eu vou chamar de L. Então, E é igual a força eletromotriz sobre L, onde L é o comprimento do meu condutor. Então, vou pegar isso aqui e substituir aqui no meu campo. Então, eu fiquei com VB, repeti, cortei o Q, substituí o E por força eletromotriz sobre L. Passo esse L para o lado de cá, ó. E aí, finalmente, eu acho quanto que vale a força eletromotriz, né? A força induzida nesse condutor, para esse caso onde eu movimento um condutor numa região onde possui um campo magnético. Beleza? Então, vai ser sempre BVL, campo vezes velocidade vezes comprimento do condutor. Então, vira uma fórmula bem simples, né? Quanto vale a força eletromotriz? Vale campo, que é o valor do campo, intensidade do campo em módulo, vezes velocidade do condutor, velocidade que o condutor está se movendo aqui, vezes o comprimento do condutor. Molezinha, só isso. Tranquilo? Vamos agora para o segundo caso. Vamos imaginar que eu tenho uma configuração onde aqui em preto são trilhos, também condutores, tá? Então eu tenho um fio e sobre esse fio eu tenho um outro condutor se movimentando. Então eu tenho aqui, ó, um trilho, tá? E por cima desse trilho eu estou movimentando o meu condutor. Então, inicialmente esse meu condutor vai estar parado aqui, beleza? E aí eu tenho uma região onde eu tenho um campo magnético saindo também. Então aqui, ó, toda essa região tem campo magnético saindo, beleza? Saindo aqui, show! Para o meu circuito, né, inicialmente, eu vou ter que o meu campo magnético é limitado por essa área aqui, ó, tá? Que é o trilho mais o meu condutor, que está aqui em pé. O que será que acontece se eu pegar esse condutor que estava parado aqui e movimentar ele para cá, ó? Pega esse condutor que estava aqui, movimenta ele para cá. Vocês concordam comigo que se eu movimentar esse condutor daqui para cá, a minha área, que era desse tamanho aqui, vai virar uma área desse tamanho aqui, ó? Né? Meu condutor estava aqui. Qual que era a minha área? Era essa área aqui. Movi o condutor daqui para cá. Qual foi a minha área agora? Ah, minha área agora é essa aqui. Então, a minha área fez o quê? Aumentou, né? Eu tinha isso aqui de área, aumentei a minha área para uma área maior. Esse pedaço aqui, ó, que foi o pedaço que eu aumentei, ele corresponde a quê? Ele corresponde a quanto que eu aumentei, justamente. E quanto que ele vale numericamente? Numericamente, ele vale esse comprimento, que eu chamei de X, vezes essa altura que eu chamei de L, que é justamente o quê? Justamente o comprimento do condutor. Então, essa área aqui, que é a área que eu aumentei, ó,
variação de área, área que eu aumentei, variação de área, é igual ao comprimento do condutor vezes quanto que eu desloquei ele na horizontal aqui, ó. Beleza? Então, minha variação de área é igual a L vezes X, onde L é o comprimento do condutor e X é quanto que eu variei aqui no eixo X. Show de bola! Se a gente lembrar, né, da aula passada, a gente sabe que fluxo magnético, né, qual é a formulazinha para a gente achar fluxo magnético? É B vezes A vezes cosseno de θ, onde esse θ aqui é o ângulo entre o campo e o vetor unitário M. Lembra disso? Lembra que eu falei isso? O vetor normal? Ah, como que eu sei como é que está o vetor normal? Eu olho para a superfície, meu vetor normal está fazendo 90 graus com a superfície. Se a minha superfície está assim, meu vetor normal está assim. Se a minha superfície está assim, meu vetor normal está assim. Se a minha superfície está assim, meu vetor normal está assim. Então, o vetor normal faz sempre 90 graus com a superfície. E esse θ aqui, né, é o quê? É o ângulo entre o campo e este vetor normal. Beleza? Show de bola. Então, meu fluxo magnético é igual a campo vezes área vezes cosseno do ângulo entre o campo e o vetor unitário. Beleza. E aí, né, quanto que vale a minha força eletromotriz? Ah, minha força eletromotriz é igual a variação de fluxo magnético sobre ΔT. Quanto que é fluxo magnético? Ah, fluxo magnético, ó. Fluxo magnético é B vezes A vezes cosseno de θ. Ah, se fluxo magnético é B vezes A vezes cosseno de θ, eu posso pegar isso aqui e substituir aqui, não posso? Então, substituir, ó. Esse menos é da fórmula, tá? É dessa fórmula aqui. Então, menos B vezes... Quem é A? Quem é A? Ó, quem é A? A é X vezes L. Então, quem é A? X vezes L, L vezes X, tanto faz, vezes cosseno do ângulo entre o campo e o vetor unitário. O campo está saindo, o vetor unitário também está fazendo 90 graus com a superfície. Então, qual que é o ângulo aqui, ó? Qual que é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é zero, né? Não tem ângulo nenhum. Se os dois estão aqui, se os dois estão paralelos, qual é o ângulo entre eles? Zero. Quanto que é cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Então, aqui a gente está cosseno de θ, eu vou botar 1. Então, sobrou o quê? Sobrou menos B vezes L vezes X vezes 1, dividido por ΔT. E aí, ó, quem que é X, né? Quem que é X quando a gente fala de comprimento de distância sobre tempo? Distância sobre tempo. A gente sabe que distância sobre tempo é velocidade. Então, eu fico com menos da fórmula B de campo, velocidade vezes L. E aí, se você perceber, ó, a fórmula é exatamente a mesma. O que mudou? Mudou só o sinal. Quando a gente tem esse caso aqui, a gente vai ter um sinal de menos. Quando a gente tem um condutor livre, ele não vai ter sinal de menos, vai ser sinal positivo. Beleza? Existem outras configurações? Existem, tá? Essas são as mais comuns e são as que mais caem em exercício. A gente pode depois fazer um vídeo extra falando de outras configurações menos usuais. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço, bons estudos. Tamo junto.